foco um pouquinho dos nossos estudos, vamos fazer aqui algumas questões que caíram em alguns concursos públicos, ok? Vamos começar por algumas menos densas, até a gente avançar para outras. Vou começar com algumas questões que foram objeto aí do concurso da Polícia Federal de 2019. Esse concurso foi aplicado pela CESP, ok? Então, vamos dar uma lida em algumas para a gente ir dissolvendo algumas respostas. Ó, uma rodovia federal, próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Muito bem. Além do motorista de um passageiro que lá estava, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita, de procedência estrangeira, porém sem o pagamento dos devidos impostos. Pessoal, toda mercadoria lícita que é trazida de um país estrangeiro para o Brasil, sem o devido recolhimento dos impostos, o crime é de descaminho, está lá no artigo 334 do Código Penal, ok? Que não se confunde com contrabando, que ambos os crimes no passado estavam na mesma figura, né, no mesmo artigo, e depois eles foram separados. O contrabando está no artigo 334A, que diz respeito a mercadorias proibidas, ilícitas. Aqui o exemplo traz mercadoria lícita. Aí o pagamento dos impostos não foi feito, então crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Aí, só para ilustrar o problema, né, o motorista era penalmente imputável, ou seja, a pessoa de 18 anos ou mais, né, imputável por direito penal e em plena faculdade mental, beleza? E o servidor público, que era o caronista ali, ele alegou que trabalhava no setor alfandegário de fiscalização, né, mas pegou carona, apenas não sabia das mercadorias que o caminhoneiro transportava. Muito bem, a questão de número 101 traz o seguinte, ó. A conduta do motorista configura crime de descaminho em sua forma consumada. Tranquilo, tá? A única dúvida que fica é o seguinte, que ele traz lá que ainda que não tenha havido a constituição definitiva do crédito tributário e não tenha sido verificado o prejuízo efetivo à administração pública. Perfeito, gente. Basta que a mercadoria, embora lícita, seja trazida de outro país e os impostos não sejam pagos para já haver a consumação do crime de descaminho, independentemente depois de se verificar o efetivo prejuízo à administração pública e à constituição do crédito tributário, ok? Então, a resposta correta, artigo 334 do Código Penal, beleza? Crime consumado, ok? A 102 dizia o seguinte: caso fique comprovada a participação do servidor público, diz a questão que ele responderia pelo delito de descaminho na sua forma qualificada. Não tem nada a ver. Gente, o funcionário público, o servidor público, possui um crime específico com relação a isso, que é o crime de facilitação de contrabando, né? Ou também do descaminho, né? Que é o crime do artigo 318. Aqui a gente vai, claro, aplicar o descaminho. O crime do artigo 318 do Código Penal, que não se confunde com o 334, que é uma figura aplicada ao particular. Então a doutrina traz duas nomenclaturas. Quando duas pessoas, uma servidora pública, outra não, são pegas, né, em relação a um crime contra a administração pública. O particular a gente chama de extraneus e o servidor público a gente chama de intraneus. Tá? Eles possuem crimes específicos, como é o caso. Então, o particular, como na questão 101, artigo 334 do Código Penal, o servidor público, caso soubesse, né, e houvesse realmente a facilitação, artigo 318 do Código Penal, beleza? Então essa questão está errada. 101, questão correta, 102, questão errada, beleza? Vamos ver mais uma. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor, né, do delito havia fugido, né? Aí a questão encena aí uma captura logo mais à frente. Por quê? Porque eles tinham algumas características do veículo, inclusive a placa. Eles não sabiam quem era o autor, mas tinham algumas circunstâncias, né, com relação à identificação do veículo que o autor se utilizou para a fuga. Muito bem. A questão 103 dizia o seguinte, ó. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação implica flagrante presumido ou ficto. Perfeita resposta, gente. Onde eu encontro o tipo que é o flagrante aqui da questão. Onde eu sei que ele é presumido ou não. Olha lá, abre no Código de Processo Penal
o flagrante começa a partir do artigo 301, que é uma modalidade facultativa, depois a gente fala dela. O artigo 302 do Código de Processo Penal tem 4 incisos. Os incisos 1 e 2 trazem a modalidade de flagrante chamada de própria, ou flagrante próprio. O inciso 3º, modalidade imprópria, ou flagrante impróprio, quando há fuga, perseguição. O inciso 4º, que é a resposta da questão, flagrante presumido ou ficto. O que significa isso? A pessoa é pega com objetos que façam presumir ter sido ela a autora do delito. Ela é levada para averiguações até a delegacia de polícia. Então a resposta é correta. Artigo 302, inciso 4º, modalidade de flagrante chamada de ficta ou presumida. A pessoa pega com objetos em mãos que façam presumir ser ela, então, a autora do delito. Se não for, aí o delegado de polícia verifica isso depois, ok? Então, questão 103, correta. Vamos ver a 104. Quanto ao sujeito ativo da prisão, que foi o servidor público quem efetuou, né? O flagrante é narrado como obrigatório, né? O flagrante é classificado como obrigatório. Claro, todo policial assume um dever, né, inclusive constitucional, de prender pessoas que estejam na situação de flagrância, tá? Ok? Então, o flagrante é claro que é obrigatório, seria o 302, né? Como a gente acabou de ver, o inciso 4º, presumida a modalidade, né? Para nós, né, o flagrante estaria no 301, modalidade facultativa, beleza? Só que daí ele coloca o seguinte na questão, que o policial estaria amparado nessas circunstâncias de se prender alguém, né, por uma excludente de licitude, que é o exercício regular do direito. Gente, não tem nada a ver. Já pensou se todo policial federal, ou todo policial estadual, ou todo policial, enfim, ou todo agente público que efetivasse uma prisão em flagrante, tivesse que passar por um inquérito, possivelmente, posteriormente, por um processo penal para ter que alegar em sua defesa exercício regular do direito, lá do artigo 23, inciso 3º do Código Penal, nada a ver, gente. Tá? A Constituição Federal dá esse poder de polícia para todos os agentes públicos, né? Eles assinam um dever, um contrato com a lei, né? Tá lá no artigo 5º da Constituição Federal, incisos 66, por exemplo, tem o inciso 11 também, que trata da casa ser asilo inviolável, porém, todas essas situações são excepcionadas pelo flagrante, né? Ok? Então, gente, não há que se alegar nenhuma excludente de licitude com relação à prisão em flagrante, tá? Muito pelo contrário, ela deve ser feita. O delegado depois se incumbe de averiguar e dar andamento até chegar a um possível processo. Então, essa questão está errada. O que seria, por exemplo, uma ideia de exercício regular do direito? A gente tem, por exemplo, no Código Penal, artigo 146, lá no parágrafo 3º, incisos 1 e 2, a intervenção médico-cirúrgica, né, para salvar vidas, quando há o risco de morte, a coação para evitar que uma pessoa se suicide, né? A pessoa está apta a se suicidar, está pronta para se suicidar. Posso coagi-la? Posso arrancá-la à força para que ela não cometa o delito? Perfeitamente, tá? Muito bem. E a questão número 105 dizia o seguinte, ó, durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão, né, e condução do preso será ouvido logo após as testemunhas e o interrogatório. Não, assim que ele chega, ele já é ouvido, tá? Ele entrega a pessoa presa, diz a lei, lá no artigo 304 do Código de Processo Penal, que ele receberia uma ideia de recibo, ou seja, só um documento que demonstre que ele deixou a pessoa ali, tá? Mas ele vai ser ouvido imediatamente, né? Ele é liberado. Se você ficar aguardando ali, né, até todo mundo ser ouvido, inviável, né? Então, o artigo 304 do Código de Processo Penal te dá essa resposta, a questão 105 é errada. Galera, um abraço, a gente se vê numa próxima. Vamos resolver então várias questões de concurso aí que caíram, né, e que têm caído, elas se repetem, vocês sabem disso, né? Cuidado com as questões da CESP que demandam leitura incisiva, tá? Então, você tem que verificar pequenos trechos, até uma simples palavra, por exemplo, mercadoria lícita, né? Descaminho, ilícita, contrabando, por exemplo. Valeu, galera, um abraço!